Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 16. Só que no vídeo, na sequência, quando nós produzimos o vídeo 16, eu disse que nós já íamos partir para um outro tema, mas não vamos não. E eu sou carne de pescoço. Eu estive analisando uma coisa aqui, ainda tem alguns assuntos aqui para tratar nessa questão de Kardec. Olha só. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço, né? Então a gente sabe que essas regiões circunscritas, né, no espaço são regiões restritas, regiões limitadas, e isso não existe. Mas veja bem, estão por toda parte, povoam infinitamente o espaço infinito. Só que a gente tem que procurar separar o véu da letra nesse momento aqui agora. Que espíritos são esses que povoam o espaço por toda parte? A gente tem que entender isso. Não é qualquer espírito que povoa o espaço por toda parte. E sim, escalas evolutivas. Você consegue entender isso? Não é qualquer espírito, não. Não vamos pensar que nós vamos deixar o corpo físico aqui nas condições morais e culturais que nos encontramos e nós já vamos logo mudar lá para a galáxia mais próxima que existe da nossa Via Láctea, que é a Andrômeda. Isso não vai acontecer, não. Nós vamos caminhar de degrau em degrau. Por isso que existe a escada simbólica de Jacó. Depois da Terra, nós vamos para o planeta Marte. É um degrau. Depois, nós vamos para Júpiter. É um degrau. Depois nós vamos para Saturno. É outro degrau. Por aí em diante. Até nós vencermos todo o processo evolutivo no nosso sistema solar. Você acha que nós já vamos deixar a Terra, nós já vamos reencarnar lá em Júpiter? Não. As condições evolutivas nossas não são compatíveis, não são adequadas, né? Então, olha só, observando-vos e sobre vós, atuando sem o perceberes. Nós já lemos na questão 525, né? Pois que os espíritos são uma das. Então, quando fala das, complica um pouquinho mais. Os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de Deus, instrumentos de que Deus se serve para execução de seus desígnios providenciais. Vamos voltar? De acordo com o conceito evolutivo nosso, nós entendemos que o conceito, o termo espírito está certo. Nós entendemos que o conceito alma está certo. Nós entendemos que o conceito perispírito está certo. É de acordo com a nossa evolução. Mas você há de convir comigo que chega
um certo nível na evolução que todos esses seres, esse conceito deixa de desfrutar, porque passa a ser inexistente. Espírito, você acha que lá em Andrômeda, o que nós consideramos aqui como espírito, lá é considerado? Não, gente. Não. Você acha que espíritos puros, eles possuem perispírito? Não, é lógico que não, gente. Perispírito é uma propriedade, você entendeu? Que aqueles que ainda não muito elevados necessitam para que com eles conviva habitando certas dimensões evolutivas. Mas tem gente capaz que cai de pau em cima de mim nessas questões, né? Porque aprender de uma forma, igual tá ouvindo outras coisas aqui, fala, esse aí é doido mesmo. Mas vamos ouvir a doidura dele. Só que isso aqui, gente, é um assunto para a posteridade. Como Galileu Galilei, coitadinho, você viu o que foi fazer, né? Você já sabe a história. Então, você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, ele possui um perispírito? Se você acha que o Galileu Galilei, aliás, se você acha que Jesus ainda possui perispírito, você precisa voltar para a escola do espiritismo. Você não entende nada de espiritismo. Você está totalmente um zero à esquerda. Quantos seres vêm do sistema de Órion aqui? Se materializam aqui na Terra, amando de espíritos de níveis que nós não temos condições de avaliar a grandeza desses seres. Que eles não necessitam de perispírito, porque eles têm total controle sobre tudo aquilo que faz, limitado, tá bom? Mas mediante aquilo que lhes foram confiados, eles têm total controle. Então, perispírito é para aqueles que ainda não possuem controle total, parcial a respeito daquele compromisso, daquela responsabilidade. Vamos dizer, vó Leontina acabou de me dizer uma coisa aqui agora. Agora é culpa da senhora, viu? A senhora que bota a cara na frente, porque a senhora não aparece aqui. Aí depois o que acontece? As pessoas me veem aqui falando, eu que levo tinta, né? Se me prenderem, vão prender eu, não vai prender a senhora. Só entendeu? Então vê se pega leve aí. Mas ela acabou de dizer aqui que o perispírito, para todos aqueles espíritos que se encontram em processo de evolução, que ainda não detêm, olha a sabedoria da véia. Velho que é minha avó, gente. Eu tenho um amor por essa velhinha que vocês nem imaginam. E o orgulho de fazer parte da família dessa velhinha. Se eu pudesse, eu carregava no colo. Então ela acabou de me dizer aqui, que o perispírito, para o espírito em processo de evolução, dentro das necessidades evolutivas, até ele não necessitar mais do perispírito,
não deixa de ser um apêndice ao espírito. Ô, velhinha sábia, gente. Não deixa de ser uma muleta que o espírito se escora. Não deixa de ser uma muleta, o qual, sem aquela muleta, o espírito, ele não angaria todas as propriedades daquele orbe, daquele sistema, o qual ali reencarna, porque é o perispírito que absorve todas essas propriedades para que o espírito melhor se adapte àquele planeta. Então, se você se encontra reencarnado aqui na Terra, deva 50% ao teu perispírito, que não só absorveu todas as propriedades atmosféricas, ionosféricas, estratosféricas do planeta, como também ele filtra tudo como se fosse um filtro. E além de filtrar, nele fica registrado todos os débitos que o espírito cometeu em vidas passadas. Então, o perispírito é como se fosse uma agenda do espírito. O perispírito é o modelador da forma. Olha só para você. Mas não termina aqui não. Vamos lá. Então, né? Olha aqui, ó. Que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Que Deus se serve. Agora, por que esse termo? Por que esse termo? Que Deus se serve? Porque Deus é Pai, Deus delega aos teus filhos, aqueles que chegaram em determinados graus evolutivos, ele delega deveres, afazeres. Deus não é egoísta. Deus delega. Faça, meu filho, faça, vai, auxilie os teus irmãos em condições críticas. Vai. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Você entendeu isso aqui? Nem todos, porém, vão a toda parte. O que quer dizer isso aqui? Vamos por parte. Nem todos os espíritos evoluídos vão a toda parte. É óbvio que ir a toda parte nos universos e nas dimensões, só Deus. Existem aqueles que vão um pouco mais longe, mas ilimitado é Deus. Esses que vão mais longe são limitados. Deus é o Supremo. Você entendeu? Então, mas esses seres vão um pouco mais longe. Então vamos dizer o seguinte: Deus sabe que existe uma pleia de espírito que ele pode contar assim. Vamos só simplificar para você entender. Que isso é uma historinha. Ele sabe que existe uma pleia de espírito que consegue ir a uma distância de 10 bilhões de anos-luz. Ele manda eles para lá. Ele sabe, olha. Como ele sabe que tem uma pleia de espírito
que consegue ir só 2.000 quilômetros. Ele manda eles para lá. Você entendeu? São detentores de amor. Como ele sabe que tem uma pleia de espírito que consegue só 100 quilômetros, eles mandam eles ir para lá. Ó, meus filhos, vão para lá, vão ajudar lá. Você entendeu? Então você observa que neste sentido, o processo é restrito, né? E também é limitado. Então, por exemplo, aquela região lá, ela é limitada, ela é restrita à evolução do ser. Ele conquistou aquele estado na evolução. Se o espírito imperfeito quiser ir lá e não consegue, enquanto o evoluído já consegue ir onde o imperfeito se encontra. Então, o limitado e o restrito, né? O circunscrito no universo e nos universos e nas dimensões existe sim na questão de evolução, não na questão de universalidade, não na questão de como se diz, não na questão de uma pleiade, né? De um coletivo, não. Mas na questão de evolução, então veja bem, 5 biquilômetros de distância, 5 biquilômetros de distância, só pode uma pleia de espírito lá. Então você entende que aqueles 5 biquilômetros de distância é restrito, é limitado àquele que só pode ir até 2.000 quilômetros. Porque ele não tem condições, tadinho, de ir lá. Se ele for lá, ele vai dar trabalho. Mas Deus já sabe disso. Deus é inteligente, Deus é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele é o soberano. Oxe, ele não vai saber disso? Como se diz o ditado, tanto Deus quanto Jesus é o bom pastor. E o bom pastor sabe, um a um, a condição de suas ovelhas. Um a um. Como Maria de Magdala, quando foi visitar Jesus, acredito que na casa de Pedro, mas em Cafarnaum, quando ele e ela nunca tinham visto uns aos outros, pelo menos no corpo físico, e que ela chegou à noite, né, assim, no entardecer do sol, do pôr do sol, e que ela viu Jesus sentado assim com aquele semblante mais lindo. E ela disse, Rabino. E ele lhe respondeu, Maria. Aí ela disse, conheces meu nome? Sabes quem eu sou? Ô Maria, qual o bom pastor que não conhece todas as tuas ovelhas? E por aí em diante vai. Se você ainda não assistiu, assiste a palestra de Edivaldo Pereira Franco, Maria de Magdala.
Maria de Magdala. Agora, por que eu digo Divaldo? Porque é coisa que presta. Agora, você já viu eu aqui anunciando coisa que não presta? E você nunca vai ver. Assista Maria de Magdala. Observe a renúncia daquela mulher. Uma das maiores meretrizes daquela época. Se tornou vamos dizer assim, uma da 14ª apóstola do Cristo aqui na Terra há 2000 anos atrás. Que o 13º é Paulo, 14ª pode ser considerado Maria de Magdala, sim. E depois 15ª, Joana de Cusa. Olha só para você ver. Seres evoluidíssimos, né? Então assista, não deixa de assistir não. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões intérditas aos menos adiantados. Então, intérditas vem de interditada, vem de impossibilitada, de imprópria, de inadequada à condição evolutiva daquele ser, não é verdade? Então, por exemplo, você sabe que existe um pé de coqueiro que tem um cacho de coco lá na ponta, 20 metros de altura. Mas você tem dor, você tem 6 bicos de papagaio na coluna. Não tem ninguém ali para te ajudar. E você está com vontade de comer coco. E você tem que se conformar, porque você não vai conseguir chegar até aquele cacho de coco. 6 bicos de papagaio, meu amigo. Você não tem um facão para cortar o pé de coco, até porque você não pode cortar ele, porque senão ano que vem não dá mais. Você não aguenta subir lá por causa dos bicos de papagaio. Hérnia de disco, artrite, artrose, fibromialgia, osteoporose, dores nas articulações. Nossa, mas que é desgraça no corpo só, hein? Então, isso é interdita, né? Mas nós não podemos nos esquecer que não é só aqueles que se encontram nesses planos mais elevados, 5 bilhões de anos eles lá vão, que eles fazem melhor do que quem se encontram a 2.000 anos, a 2.000 quilômetros de distância. A quem se encontra a 100 metros de distância, a quem se encontra no lugar que se encontra. Todo mundo é útil. O importante, escreve isso aí, gente. O importante não é a quantidade, é a qualidade que a pessoa pratica. Tem pessoas que se preocupam tanto com quantidade, principalmente certas casas espíritas místicas. Quer ver a casa abarrotada de gente, mas não oferece a ninguém um trabalho digno e honesto, de acordo com a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Então o que adianta? Ou você trata todo mundo de acordo com Kardec, ou você fecha a casa e vai apanhar café. Vai apanhar café. É melhor.
que assim você desgraça menos pessoas. Então, o mais interessante que não importa o lugar onde você esteja, todos os lugares são importantes. Todos os lugares Deus te dá a oportunidade de você plantar o bem, fazer o bem, desejar o bem a quem quer que seja. Não importa as religiões às quais você nela milita. Quem faz a religião não é o pastor. Quem faz a religião é o teu coração, é a tua consciência. Por isso nós devemos hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Eu não tenho dinheiro para dar cesta básica, mas quem diz que cesta básica é caridade totalmente? Você não pode dar cesta básica? Faz uma oração para aqueles que se encontram nos centros de Covid, principalmente no ano 2021. Para aqueles que se encontram em frentes de batalha, de doenças, em tudo quanto é lugar. Todo lugar é importante, não existe distinção para Deus. A ignorância nossa, o nosso personalismo, é que faz as distinções devido à nossa vaidade humana. Vamos para o próximo vídeo.